Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu continuo aturando aqui os crimes dessa gente nojenta, medíocre, o ódio dessa gente fedorenta, patética, de baixíssimo nível, sabotando aqui todos os meus contatos, vomitando ódio, já tenho 9 anos, aí 8, 9, 10 anos vomitando ódio, baixaria, crime contra mim aqui, e me impedindo de ter um advogado, uma ajuda jurídica correta aqui, para que possam continuar vomitando os merdas que são na minha vida aqui. Enquanto isso, vou fazendo que não meter a patinha para destruir, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje eu trago para vocês uma lista aí, tá? Vou fazer uma sequência aqui de 2 ou 3 vídeos, até para tentar dar uma relaxada aqui, descansar um pouquinho, porque tem alguns temas aqui que eu tenho separados ali para desenvolver aqui, para preparar, mas que depende aqui de uma leitura, depende de enfim, né, de uma paciência aqui maior. E eu estou no limite aqui de esgotamento com esses animaizinhos medíocres que não param de me perturbar. Eu estou aqui praticamente vivendo dentro de casa, sem sair, para não aturar o ódio desses animais, o baixo nível dessa gente covarde. Então, enfim, estou aqui descansando esses dias aqui, preparando esses vídeos. E vou trazer uma lista aqui para vocês com 50 livros que eu tenho interesse aqui em ler em 2025, tá? Então 50 livros para ler em 2025, e aí também serve de dicas, né, para vocês aí e para a galera aqui que tem acesso ao canal. Estou tentando resolver a questão da monetização aqui, que já foi sabotada também por esses animais, e tentando aqui resolver, talvez só consiga resolver para o final do mês, isso se eu conseguir resolver, né? Porque tem um monte de problemas aqui para resolver, criados todo dia por esses bandidinhos, e é um inferno, assim, insuportável. Eu estou de babá, de perversinho, nojento, velho, medíocre, e até agora ninguém me ajudou a me livrar disso, então quer dizer... Bom, então hoje é o primeiro, tá, dessa lista aí, tá, de 50 livros para ler em 2025. Tá, e aí vou fazer mais um para amanhã, ou talvez aí mais 2, dependendo aqui do quanto dure os vídeos, tá? Antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu romance, que eu publiquei agora em outubro, tá? Tem 2 meses e meio aí mais ou menos. Quem quiser entrar em contato, o zap está na descrição do vídeo, tá? E você ganha 2 marcadores. O livro era para sair em setembro, não saiu porque esse bandidinho nojento sabotou, tá? Então, enfim, mas saiu, acabou saindo porque, enfim, né, saiu em outubro. E aí, se você quiser, né, adquirir o livro, você ganha os 2 marcadores também, tá? E o livro de poemas também anuncio para vocês aqui, como tenho feito aqui desde o início, lá em 2023, que esse bandidinho também, né, tá sabotando desde aquele momento. E, enfim, você adquirindo o livro de poemas, o romance ou os 2, você ganha os marcadores do mesmo jeito, beleza? Então, pessoal, vou começar aqui o vídeo de hoje com os livros que eu já estou lendo nesse momento, tá? Então, estou lendo esses livros aqui, aos pouquinhos aqui, até para tentar dar uma relaxada, porque, enfim, eu estou tentando me livrar desses bandidos, e de vez em quando eu paro para ler um pouquinho aqui, até especialmente de madrugada, que é quando, né, esses vermezinhos ficam um pouco mais quietinhos aqui no entorno, tá? E aí depois eu passo para aqueles que eu parei de ler e quero ver se eu retomo essa leitura em 2025, e depois alguns livros novos aqui que eu comprei que eu não li ainda, mas que estou projetando aqui também, tentar ler até o final do ano, porque essa média eu fiz aqui até uma lista de 50, mas eu consigo ler até mais do que isso, dependendo do contexto. Se eu não estiver aturando, né, uma gentalha de baixíssimo nível, antes de me meter com essa gente nojenta, esses psi, né, que é um bando de vermezinho que está usando psicanálise, psicologia, etc, para poder vomitar ódio na vida dos outros, eu conseguia ler até aí 40, 50 livros por ano, né? E aí fui diminuindo o ritmo aí por culpa desses bandidos e estou tentando recuperar, enfim, né, e dá para ler até mais que isso, tá? Então eu fiz essa lista de 50, mas dependendo aí consigo até passar disso, e vou trocando aqui com vocês nos vídeos do canal, isso se esses animais não destruírem também isso, tá? Então o primeiro livro é esse aqui, tá, da Ana Caroline Campagnolo. Eu estou lendo ele agora, tá, que é um livro que se chama Guia de Bolso contra Mentiras Feministas, tá? Essa menina ela é bolsonarista, de direita, né, conservadora, mas está escrevendo um livro sobre isso aqui que me interessa, porque eu estou aturando esse tipo de baixaria há basicamente 8 anos aqui, uma gentinha nojenta. Essa gente que eu estou aturando, eu quero até ver se no futuro, né, quando eu conseguir me livrar desses animais, se eu conseguir, né, fazer um vídeo para explicar a minha ideia melhor sobre isso aí, o que significa esse tal de feminismo, etc e tal. Mas eles não são nem feministas, eles são, assim, né, eles são ódio puro disfarçadinho de feminismo, né? Mas enfim, de qualquer maneira, o livro dela eu li, se não me engano, aqui os 3 primeiros capítulos e comecei a ler o 4º agora, né? Comecei a ler o 4º, que é um capítulo escrito justamente por ela, Ana Caroline Campagnolo, tá? E aí tem alguns dados interessantes, algumas informações históricas bacanas até o momento, né? Tem
tem bastante coisa para ler ainda. Mas acho também que existe um problema aqui na forma como eles veem o tema, porque são conservadores. Então, quer dizer, o ataque que eles fazem a esse feminismo, a esse dito feminismo, né, de hoje, é um ataque para defender certas posições conservadoras cristãs e que, de certa medida, também tem um certo nível de atraso. São tão atrasados, ou seja, né, esses que ficam defendendo que só existe uma possibilidade ali de conexão entre as pessoas, são tão atrasados quanto esses que ficam atacando as posições tradicionais, cheios de ódio e de lixo na cabeça, porque é um bando de imbecil que não entendeu ainda o que é exatamente o mundo que a gente está vivendo, né? Então, enfim, de qualquer maneira, vale a pena dialogar com algumas ideias aqui, tem alguns exemplos interessantes, tá? E estou lendo esse livro agora. Comecei a ler também esse aqui, estou finalizando a introdução, né, que é o 8/1, A Rebelião dos Manés, que é do Ou Esquerda e Direita nos Desesperos de Brasília, Pedro Fiore Arantes, Fernando Frias e Maria Luísa Menezes. A introdução foi escrita pelo Thales Absaber, tá? Que é um pesquisador de esquerda, né? Então tá aqui, estou terminando de ler a introdução. Eu já vi uma questão, inclusive nessa introdução dele aqui, que eu já debati aqui no canal a partir de outros autores de esquerda. Tem um problema aqui, eu vou inclusive, um problema que eu digo, né, no argumento da introdução, e que eu já falei em algum dos vídeos aqui do canal. Eu vou, para o futuro, quando eu terminar de ler isso aqui, ou até mesmo antes, enfim, quando surgir aqui a oportunidade, eu vou ver se eu faço um vídeo a respeito para poder comentar isso, tá? Mas enfim, já comecei a ler, porque também esse tema aqui dessa bizarrice lá do 8 de janeiro de 2023, que acabamos de fazer 2 anos agora, eu fiz até vídeo sobre isso, né? É um tema muito interessante para discutir uma série de questões aí do Brasil atual, tá? Então estou lendo isso aqui também agora. Comecei a ler também esse livro aqui, chamado China Contemporânea, 6 interpretações, tá? É organizado pelo Ricardo Mussi, e aí com textos aqui de vários pesquisadores que têm conexão com a China, tanto na economia, quanto na política, literatura, artes, uma série de coisas bacanas aqui. E eu comecei a ler o primeiro capítulo já, tá? E aí aos pouquinhos também vou trocando com vocês aí, porque a China é também um lugar que a gente tem que olhar para eles, né? Ao invés de ficar babando o ovo dos Estados Unidos o tempo todo, a gente tem que olhar para a China, o que eles estão fazendo lá, porque tem muita coisa interessante acontecendo lá, tá? Enfim, sem perder de vista, evidentemente, o que os Estados Unidos têm de bom, né? Porque, enfim, se você não for um double doodlezinho de quinta, você consegue realmente separar essas coisas, né? Vamos lá. E aí, pessoal, vou retomar essa leitura aqui também, né? Que eu estou lendo aos pouquinhos, né? Os contos desse livro aqui, da Agatha Christie, tá? Que é o Detetive Parker Pyne, que é o 45º livro dela que eu leio, tá? Então eu já li aqui acho que os 10 primeiros contos, na verdade os 4 primeiros contos, estou na página 62, e enfim, tá na lista aqui para continuar lendo aí até o final desse ano, tá? E também para tentar finalizar a leitura desse livro aqui da Consuelo Diegues, já fiz até vídeo sobre esse livro aqui, que tem muita coisa legal aqui, mas eu não consegui terminar ainda por conta desse inferno insuportável que eu estou vivendo aqui nos últimos anos. E, enfim, já fiz até milagre de conseguir ler o que eu tenho lido aí, o que eu tenho conseguido fazer aqui nos vídeos do canal também. Então vou tentar terminar aqui esse livro, tá, da Consuelo Diegues, que é O Ovo da Serpente, Nova Direita e Bolsonarismo, seus bastidores, personagens e a chegada ao poder, tá? Então esses aqui são os livros que eu estou lendo e vou tentar continuar aqui até, né, continuar dando aí andamento e dinâmica, né, nessa leitura. E aí, pessoal, vamos lá, né? Deixa eu ver aqui os próximos, cadê aqui? Vou começar por esse aqui, ó. Esses aqui eu li um pedaço só a introdução e parei, né? Vou tentar continuar. Esse livro aqui, Operação Lava Jato, tá? Que é Crime, Devastação Econômica e Perseguição Política, Fausto Augusto Júnior, José Sérgio Gabrielli e Antônio Alonso Júnior. Os organizadores falam sobre os prejuízos aí incalculáveis causados pela Lava Jato, Juizinho Moro, Delanhol e, enfim, e Quadrilha, né? Que geraram esses prejuízos todos aí ao Brasil, tá? E esse livro aqui demonstra com vários estudos o quanto foi bizarro aquilo, né? Que muita gente ali acabou comprando como algo que tinha alguma valia para o país, tá? Enfim, o que mais, pessoal? E aí também vou tentar continuar a leitura do Ulisses, do James Joyce, que eu comecei a ler no início do ano, lá de 2024. Parei, né, por conta desse inferno que eu estou aturando aqui. E aí eu li até a página 100 aqui, quer ver? Até 137.
E aí vou tentar continuar aqui a leitura, são 1000 páginas, né? Mas eu quero ver se eu finalizo aí o Ulisses do Joyce, que é uma leitura fundamental para todo mundo que tem interesse em contato com a literatura, etc e tal. Tá? Então tá aí mais esse livro aqui na lista. Esse aqui eu também li só a introdução, O Espectador Emancipado, do Jacques Rancière. Quero ver também se eu finalizo essa leitura aí. É um livro que ele fala sobre a questão do observador, né, da relação do observador com o ato, com o fato, com a cena observada. Ele vai discutir umas questões ligadas ao Debord também, ao Guy Debord, né, do Sociedade do Espetáculo, na introdução. E eu quero ver qual vai ser o desenvolvimento aqui das ideias dele nesse livro aí também. Tá? O que mais, pessoal? Também li a introdução só desse livro aqui, O que Resta de Auschwitz, do George Agamben. Quero ver se eu finalizo a leitura também, porque inclusive eu fiz um vídeo aqui falando sobre essa introdução, que é muito boa, né? E eu comecei a escrever um livro sobre o Bolsonaro, já falei aqui sobre o bolsonarismo também, né? E algumas das coisas que ele pondera aqui, eu acho que tem diálogo com o que a gente está vivendo hoje. Vale a pena aí, enfim, acessar isso aqui, sempre lembrando se eu conseguir me livrar desses bandidos que eu sigo aturando aqui todo dia, atrasando a minha vida, tá? E por último, pessoal, eu comecei a ler esse livro aqui também só li a introdução, Mutações da Literatura no Século XXI, da Leila Perrone Moisés. Tá um livro bem legal, a introdução é bem interessante. Usei, inclusive, alguns trechos aqui dessa introdução no romance que eu publiquei. E quero ver se eu dou andamento aqui também, e, enfim, dinamizo aqui essa leitura durante o ano de 2025. Tá? Esse livro aqui da Leila Perrone Moisés, que fala sobre as alterações da literatura, essas modificações, acréscimos e questões aí novas, e gêneros novos, enfim, e formas novas de produzir texto. Muita coisa bacana aqui também nesse livro dela, tá? Então é isso. O que mais? Agora vamos para os livros novos, né? Esses livros que eu nem comecei a ler ainda, mas que estão aqui na minha lista aí dos próximos, tá? Esse livro aqui do Byung-Chul Han, A Arte da Narração, tá? E aí ele vai discutir, ele diz aqui, né, na contracapa, nessa obra, com uma análise aguda e perspicaz, Byung-Chul Han examina como a sociedade contemporânea está perdendo a capacidade de criar e apreciar narrativas significativas. Explorando os impactos desse fenômeno na cultura, na política e na tecnologia, ele revela os desafios e as consequências da era pós-narrativa. Então, vamos falar um pouquinho isso aí, até eu começo já tem um senão com essa ideia de pós-narrativa, mas enfim, né? Independente da expressão que ele usa, é interessante dialogar com o que ele está apresentando aqui como problema do mundo atual ligado a essa ideia aí da crise narrativa e tudo mais. Eu fiz um vídeo aqui logo no final do ano, né? Logo agora, né? Tem talvez aí uns 10 dias, 15, de repente aí 2 semanas, falando sobre essa questão do imediatismo sistemático que a gente está vivendo. Talvez tenha diálogo com essa questão, né? O que ele está trazendo aqui, tá? Então vou de repente ver aí qual é, tá na minha lista aqui dos próximos. E aí, se eu conseguir, eu vou finalizar 2 leituras dele que eu fiz aqui mais para fazer vídeos, para poder fazer reflexões aqui, que são o No Enxame, Perspectivas do Digital, tá? E também esse livro aqui dele, né, o Perspectivas do Digital, eu li no contexto de falar sobre a questão da representatividade na política, né, que tem um artigo aqui que é interessante para pensar alguns problemas aí dessa visão, tá? E também esse aqui, né, A Expulsão do Outro, Sociedade, Percepção e Comunicação Hoje, que é um livro também que eu comecei, quer dizer, na verdade eu li os 2 primeiros capítulos para fazer um vídeo também. Quero ver se eu consigo aí, de repente, dinamizar essa leitura durante o ano de 2025, tá? O que mais, pessoal? Então vamos lá. O Obra Aberta, do Humberto Eco, é um livro também que eu quero ler inteiro, que eu li também só uns trechos, e não foi nem em papel, né? Foi em computador, em Xerox e tal, mas não li, né, da maneira correta, que é do início ao fim e tal, para dialogar com a ideia. E vou tentar fazer isso aí durante o ano de 2025 também, porque esse livro aqui é interessante não apenas para pensar a questão da arte, da literatura e dos outros gêneros artísticos, mas também a questão do bolsonarismo. Já fiz vídeo aqui para falar sobre isso, tá? Isso aqui é uma prova também interessante do quanto que a arte pode ajudar a pensar a política e vice-versa. E se você não for um merda que nem esse velho nojento que eu estou aturando, que só usa essa ideiazinha patética dele de arte para ficar vomitando ódio na vida dos outros e se vingar da vida. Se você tem realmente uma perspectiva mais ampla, você aplica essas coisas para pensar o país de verdade, para pensar em ter coisas mais sérias, né? Então, também vale a pena aí, tá na minha lista aqui dos próximos, tá? O Obra Aberta, do Humberto Eco.
Inclusive, eu comprei um livro do Humberto Eco no ano passado e esse animalzinho trocou o livro aqui por livro de mulher, aqui, porque é um imbecil fedorento que vai ficar dando, né, liçãozinha na vida dos outros, que é um fofoqueiro de merda que não aguenta um tapa, né? Bom, então vamos lá, pessoal. Continuando, alguma poesia do Drummond, porque o Drummond é um poeta que eu já li vários poemas dele, né, avulsos, né, em obras de compilação ou na internet, etc e tal, mas nunca li um livro inteiro dele. Então esse aqui já está na lista aqui, ou alguma poesia, que tem vários poemas conhecidos dele, né? Inclusive, se não me engano, aqui tem aquele No Meio do Caminho, né? No Meio do Caminho, que é o Poema da Pedra, né? Então tá aqui o famoso Poema da Pedra. Tem outros poemas famosos aqui do Drummond também, tá na lista aqui para poder finalizar essa leitura durante o ano de 2025, para começar, né? E finalizar e tentar ler o primeiro livro do Drummond inteiro, porque dos grandes poetas do Brasil, acho que é o único que eu não li nenhum livro inteiro ainda, né? Os outros eu já li todos os poetas do Brasil. Os grandes poetas, né? Eu já li livros inteiros, alguns até 2, 3, 5 livros, e o Drummond é o único que eu não li ainda nenhum inteiro. Então esse aqui está na lista para poder, digamos, né, para que eu pague essa dívida comigo mesmo aqui, tá? No ano de 2025. O que mais, pessoal? Esse aqui também, esse livro aqui do Nútil Ordini, A Utilidade do Inútil, um manifesto, tá? Também tenho um interesse aí de ler esse livro durante o ano de 2025. Dentre outras coisas, inclusive para despoluir a mente, para dialogar com o Manuel de Barros também, que eu tenho lido aí nesses últimos anos. Estou tentando salvar meu doutorado aqui desse bandidinho nojento. E também, quer dizer, então isso aqui tem um diálogo com as ideias do Manuel de Barros, mas também para assim, despoluir a minha cabeça da mistura de utilitarismo patético, um financeirismo da vida nojento, misturado com viadagem, com podridão, que é o que representa esse velho patético que eu estou aturando aí há 8 anos, um merda, um bosta nojento, e isso aqui talvez me ajude aí a despoluir, enfim, né, a alimentar minha cabeça com coisa boa depois de anos aturando um animalzinho fedorento desse, tá? Então isso aqui também está na minha lista aí, tá? Do Nútil Ordini. Pascale Casanova, essa autora aqui francesa, né? Eu já falei várias vezes aqui sobre o livro dela, República Mundial das Letras, tá? E esse livro aqui é o outro livro que tem dela em português, né? Então, A Língua Mundial, Tradução e Dominação, tradução da Marie-Hélène Catherine Torres, da editora da Universidade Federal de Santa Catarina, junto com a Universidade de Brasília, tá? Então tá aqui a Pascale Casanova, e aí ela fala aqui sobre essa questão da tradução, e é um tema que dialoga também com a República Mundial das Letras, porque ali ela está falando sobre essa questão, né, de que, do quanto que as traduções foram importantes para formar os países da Europa, a literatura dos países da Europa, e uma certa hegemonia, um certo protagonismo, até melhor dizendo, no caso da literatura, um protagonismo da produção literária em língua francesa, em língua inglesa, em língua alemã, etc. e tal, e o quanto que isso, como que isso se configura, né, no mundo, no jogo mundial, e o quanto que isso interfere nas relações mesmo, enfim, né, nas relações de poder, né, entre os países, tá? Porque isso também, e também, de certa forma, essa questão dela aqui dialoga com a questão do Byung-Chul Han da narrativa, né? Também tem bastante a ver com isso aí, tá? O que mais, pessoal? Vamos ver o tempo aqui. Acho que vai dar tranquilo hoje, fazendo até um vídeo mais curto aí. Quero ler esse livro inteiro. Eu li só um capítulozinho rápido desse livro aqui, né, até para escrever um artigo que eu escrevi para o doutorado e outras coisas mais aqui também. Mas enfim, a realidade não é o que parece, do Carlo Rovelli, tá? Que é um cientista italiano, dos melhores aí, e quero terminar de ler esse livro aqui, quero ler ele inteiro, né, também aí no ano de 2025, para poder dialogar com as ideias dele, também conectar com outras coisas aqui, e porque a física também pode ajudar a gente a entender a política, da mesma maneira que a política ajuda a entender a física, e a física, a literatura, etc. e tal. O Edgar Morin ensina isso, né? Então é legal a gente aprender e tentar colocar em prática e produzir coisas bacanas nesse nível aí, tá? Então esse livro aqui também está na minha lista aí dos próximos. Vou tentar finalizar essa leitura, começar e finalizar essa leitura aqui em 2025, tá? O que mais? Tá aqui também o livro do Fernando Haddad, O Terceiro Excluído, né, que eu comprei também tem alguns meses aí, uma contribuição para uma antropologia dialética, tá? Então tem até um trecho dele aqui que eu não sei se eu citei em algum vídeo aqui,
que eu cheguei a ler aqui a introdução, eu não li a introdução inteira, né? Li um pedaço aqui, mas ele fala da questão aqui que ele está dialogando com a questão do estranho familiar, né? Do Freud, etc. e tal. E eu quero pensar algumas coisas aí também, quero ver qual é a ideia que ele está desenvolvendo e, de certa forma, o quanto que isso interfere até no pensamento político, né, dele, do PT e da esquerda brasileira, né, porque eu tenho feito vídeos aqui sobre isso também, para tentar criar esse diálogo aqui com essas ideias que estão sendo defendidas pela direita contemporânea no Brasil, né, e, enfim, então estou pensando em ler alguns autores dessa linha para poder ver aí quais são as ideias que dialogam com o que eu estou pensando, quais que não são, etc. e tal, entendeu? Então está na minha lista aqui também o livro do Fernando Haddad, O Terceiro Excluído, certo? Lembrando aí daquele passa fora engraçadíssimo que ele deu lá no Brunini, né? Eu fiz até um vídeo aqui sobre isso, falando sobre o Homo Antibrasilis Bolsonarensis, né? Que é essa figura bizarra aí, e esse cara, o tal de Brunini, foi eleito agora aí, eu não lembro agora se é prefeito ou governador, acho que foi prefeito, um negócio inacreditável, né? Um sujeito que já anda e fala, um milagre, mas enfim, né? Bom, pessoal, o próximo aqui é um livro do Roberto Bolanho, grande escritor chileno, um dos maiores escritores chilenos aí de todos os tempos. Eu acho, inclusive, melhor do que o Pablo Neruda, né? Tem gente que discorda e tal, tudo bem, mas eu acho que é um escritor melhor do que o Neruda. E para mim é o maior escritor chileno de todos os tempos, é um grande escritor, já li aqui uns 3, 4 livros dele, e esse aqui vai ser o próximo, né, O Espírito da Ficção Científica, que é um romance inédito dele, que foi, né, eles contam até a história aqui que tem os manuscritos e tal, e que ele deixou vários manuscritos que foram publicados depois, e enfim, aí tem aqui atrás, na contracapa, né, tem afirmações aqui de outros escritores, a Susan Sontag dizendo, né, Bolanho é o mais influente e admirado romancista de língua espanhola da sua geração. E o Mário Vargas Llosa falando, um escritor experimental que inventou novas formas e uma voz independente e crítica, né? Então tem figuras aqui bacanas falando dele, figuras importantes da história da literatura, e o Bolanho, esse cara que, do meu ponto de vista, não vai ser assim, né, novidade no sentido da qualidade, né? A novidade vai ser a história, porque o Bolanho é um cara que assim, é certeza de texto de qualidade, história bem contada, criatividade e tal. Então tá aqui, esse aqui também eu vou tentar ler em 2025, tá na lista aqui. O que mais, pessoal? Vamos ver aqui. O próximo é esse livro aqui, é o penúltimo, tá? Porque eu fiz isso, né? Peguei 10 para separar que eu comecei a ler, o que eu tô lendo e os que eu tô lendo e parei, aliás, os que eu comecei a ler e parei, e tem esses 10 aqui que são os 10 que eu vou começar do zero, né? E aí no vídeo de amanhã eu faço talvez mais 20 aí, ou mais 15 para depois finalizar no outro, tá? Esse próximo aqui é o livro do Saramago, tá? É o A Caverna, que é um romance que o Saramago escreveu aí, tem a ver com uma questão de um condomínio e tal. E aí ele fala aqui, né? A caverna é uma história de gente simples, um olheiro, um guarda, 2 mulheres e um cão muito humano. Esses personagens circulam pelo centro, um gigantesco monumento do consumo, onde os moradores usam crachá, são vigiados por câmeras de vídeo, não podem abrir as janelas de casa. E aí tem uma questão aqui, né, que ele está dialogando, obviamente, com a questão da caverna do Platão, e talvez, pelo que eu lembro, eu já não, né, já li, tem bastante tempo uma resenha desse livro, mas talvez tenha conexão com a ideia do panóptico também, enfim, né? E de certa forma com o que eu estou vivendo aqui também, porque esses animaizinhos estão vigiando aqui a casa, estão monitorando a minha casa aqui para continuar me atacando com lixo, com podridão, com ódio e com sabotagem, né? Então, enfim, de qualquer maneira eu vou tentar ler esse romance aqui do Saramago 2025, inclusive porque eu também quero tentar escrever um livro aí nos próximos, talvez em 2025 não dê para fazer isso, a não ser que eu resolva todos os problemas aqui de uma hora para outra, o que eu acho muito difícil, mas enfim, eu tenho o projeto de escrever um livro para dialogar com a ideia da caverna do Platão, né? E isso aqui pode ajudar também, beleza? E o último, pessoal, é esse livro aqui do Yasha Monk, tá? Que também está na minha lista aqui, dos próximos a ler, que é esse livro aqui, O Grande Experimento, tá? Por que as democracias diversificadas fracassam e como podem triunfar, tá? Que é uma perspectiva aí do Yasha Monk sobre o que a gente está vivendo no mundo, enfim, as diferenças de contexto aí, né, da Europa para a Ásia, Estados Unidos e tudo mais.
e também o quanto que a ideia de democracia dialoga com essas mudanças, etc. e tal. Isso também para poder dialogar com a ideia que eu tenho tentado desenvolver aqui do nacional cosmopolitismo em diálogo com a ideia de democracia e com outras ideias que ele também está desenvolvendo aqui, tá? Porque, dentre outras coisas, eu, assim como o Yasha Monk, acho que a democracia tem um lado positivo, a gente tem que manter, ao contrário desse animalzinho fedorento que eu estou aturando aqui, que acha que a democracia é uma indecência. Para mim não é não. Não é não. A casa dos outros tem que respeitar, a vida dos outros tem que respeitar, a identidade dos outros tem que respeitar, e esse lixo não aprendeu isso ainda, né? Então talvez se ele de repente começar a ler umas coisinhas melhores do que essa merda de psi que ele fica lendo, ele de repente aprende, né? E aí o Yasha Monk pode ajudar nesse sentido. Então eu, por exemplo, também vou dialogar com isso aqui para poder, com as ideias dele, para poder tentar desenvolver aqui um diálogo com as minhas, com o que eu tenho pensado aqui nos últimos anos aí nesse vídeo do YouTube, e também nas leituras e escritos aqui esporádicos, que eu estou escrevendo muito menos do que eu gostaria, por culpa desse inferno que eu estou aturando, mas é isso, tá? Então esse aqui é o último, tá? E aí tem uma questão aqui, né? Ele diz aqui, só para finalizar, o Yasha Monk examina o grande desafio do nosso tempo, construir sociedades heterogêneas do ponto de vista étnico, racial ou religioso, que tratem os cidadãos de forma igualitária. Isso é muito importante, e eu também já desenhei ali um roteirinho para um vídeo para falar sobre isso, numa outra perspectiva, tá? E finaliza aqui, com um estilo prático e acessível que marca todos os seus trabalhos, o autor combina várias áreas do conhecimento, como história, ciência política, etc. e tal, para poder reconstituir, o caminho traçado até aqui pela sociedade e apresentar um plano de ação. Apesar do ceticismo, é preciso ter esperança quanto ao futuro, pois é o sucesso do projeto democrático que está em jogo. Repito, essa democracia que tem alguns vermes que acham que é uma indecência, né? Na verdade, a democracia é de fato uma indecência, porque ela impede que existam certos tipos de neo-autoritarismos que a gente continua vendo brotar no Brasil aqui nos últimos anos, porque eles estão na raiz do Brasil. Se a gente não pensar isso, essa gente nunca vai ficar para trás. Beleza, pessoal? Então esse aqui é o último livro aí da lista, tá? Da minha lista aí de livros de 2025, tá? E vou tentar finalizar essas leituras, dentre outras que eu trago para vocês aí no vídeo de amanhã. Beleza, pessoal? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje aí. A gente se fala no vídeo de amanhã para completar essa lista aqui, tá bom? Então é isso. Grande abraço aí. Tamo junto. Fui.